Boa noite. Esta é a palestra de abertura do 12º Seminário do Laboratório de Economia e Gestão da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. O nosso campus fica em Limeira, na cidade de Limeira, é o campus 2 da cidade de Limeira, e o Laboratório de Economia e Gestão, conhecido como LEG, existe desde 2009, quando a Faculdade de Ciências Aplicadas foi implementada, inaugurada, e na época decidimos com colegas professores criar um laboratório que estudasse inicialmente a economia local e regional, dado que a Unicamp acabava de se assentar com um complexo de vários cursos de graduação na cidade de Limeira, mesmo tendo já um campus com um colégio técnico, que depois também virou faculdade. Muito bem, fundada a FCA, criamos este laboratório e todo ano o laboratório apresenta um seminário anual aberto à comunidade interna e externa, no qual se desenvolvem várias atividades. A finalidade do seminário era divulgar e partilhar com a comunidade o que fazemos ao longo do ano no laboratório. O laboratório é um espaço de pesquisa formado por estudantes de graduação e de pós-graduação, bolsistas do sistema SAI e CNPq e alunos da pós-graduação, em especial do mestrado interdisciplinar de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Este evento é muito caro para nós e por isso que conseguimos chegar na 12ª edição, porque ele tem como finalidade partilhar com os estudantes problemáticas atuais. Nossos cursos centrais são de administração e administração pública na graduação, embora também temos cursos da área da saúde e da engenharia, todo ano, então, quando fazemos este seminário, partilhamos dos produtos criados nas pesquisas do laboratório e convidamos a laboratórios vizinhos da FCA, da Unicamp e de outras universidades da região a apresentarem trabalhos. Todo ano, o laboratório é organizado por uma comissão, um grupo de estudantes que trabalham comigo, e que tenho a felicidade de partilhar. E este ano, isto foi realizado por uma comissão que é formada por Gustavo Gaba, que está presente aqui. Ele atualmente é pesquisador colaborador da FCA, tem doutorado no Instituto de Economia da Unicamp e é formado pela gente em administração pública. Trabalham também neste laboratório Noan Salati e Pietro Gibertini, que são meus orientandos do programa ICSA de pós-graduação. E trabalham também os graduandos Chayane Silva Santos, do curso de Administração Pública, Jaqueline da Conceição Oliveira, do curso de Engenharia de Produção, e Giulio Mattioli Russo, da Administração Pública. Além do agradecimento pelo trabalho deles, que fazendo isto aprendem a gestão do laboratório de pesquisa na faculdade, também comento porque são alunos de diferentes cursos que se integram para participar na pesquisa e no laboratório. Então, nossa finalidade sempre foi criar e reproduzir a interdisciplinaridade. Nesta oportunidade, nós convidamos, e temos uma honrosa presença, na pessoa da doutora professora Sônia Fleury, a quem do começo já agradeço a gentileza de partilhar conosco este momento. Sônia Fleury tem um itinerário intelectual realmente surpreendente e é um bom exemplo para nós que pensamos a administração e a administração pública e estamos todo o tempo envolvidos com as questões, os desafios e as problemáticas do campo de pública e da política pública e da gestão social. Sônia Fleury tem formação em psicologia social e tem trajetória de docente e de pesquisadora.
Interessantíssimo ver, professora Sônia, que você desenvolveu na FINEP uma pesquisa coordenada na Fiocruz, perdão, além de ter se desenvolvido na FINEP, onde implementou o campo de saúde coletiva, fez uma pesquisa no Fiocruz, coordenada pelo Dr. Sérgio Arouca, que é uma referência para todo mundo que estuda os sistemas de saúde público. Sônia Fleury, além do mais, é consultora de várias organizações nacionais e internacionais de profunda seriedade e respeito. Mas o que mais destaca nesse momento que vivemos no Brasil, que um itinerário político e intelectual como o de Sônia Fleury seria importante em qualquer momento para um país, em qualquer momento da história. Mas neste momento que nós vivemos no Brasil, com o desafio da pandemia do Covid e com um desafio talvez ainda maior, que é a negação da ciência ou a postura política do governo federal em contra das políticas públicas, trazer uma pessoa como Sônia Fleury para nós é iluminar nosso caminho de formação dos nossos alunos. Então, professora Sônia, estou muito feliz com a sua presença, estamos muito honrados, e vou passar aqui a palavra para o Gustavo, para recebê-la e apresentá-la, e logo depois teremos o prazer de ouvi-la. Muito obrigado. Obrigado, Gustavo. Professor. Obrigado, professor. Eu me lembro dos textos de Sônia quando estava na graduação. Eu ficava muito feliz em ler uma autora que compartilha de uma visão da proteção social e do direito à saúde universal. Então, para mim é uma honra estar fazendo também parte, não presencial, mas de forma online, de uma mesa que divide, né, o espaço com a professora Sônia. Só para a gente começar a falar dela, ela é pesquisadora sênior do Centro de Estudos Estratégicos, da Fiocruz, doutora em Ciências Políticas pelo Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Ela ocupou os cargos de presidente do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde, o SEBS, e vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, Abraço, e teve participação essencial, né, nisso que a gente vai discutir também hoje, que foi na Assembleia Nacional Constituinte, onde ela elaborou, né, junto com outros profissionais, o capítulo sobre Seguridade Social. Então, bem-vinda, professora Sônia. De 40 a 45 minutos, a gente vai, né, passando o tempo, e fique à vontade para sua fala. Muito obrigado. Muito obrigada, boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço muito a generosidade das palavras do Carlos Raul e também do Gustavo. Eu não conhecia esse laboratório, embora tenha dedicado durante tantos anos à administração pública, e fico muito feliz de saber dessa iniciativa e do sucesso dessa iniciativa de vocês, e espero que a gente, a conhecendo agora, fique mais próximos também, né? Então, eu escolhi o tema do autoritarismo e negação da ciência. Pela atualidade desse tema, nós estamos quase todos assistindo à CPI do coronavírus, e estamos vivendo a pandemia, vivendo a angústia generalizada sobre a possibilidade ou não das vacinas, de controle da pandemia. E nessa discussão que aparece, quem não está podendo assistir durante o dia a CPI, ver os noticiários e tal, tem várias questões que aparecem reiteradamente que tem a ver com o tema de hoje, né? A discussão sobre a verdade, a discussão sobre a ciência, as evidências, o método científico, metadados, os estudos de metadados, se os estudos são randomizados, duplos cegos, se há neutralidade, não há neutralidade, oposições políticas dos cientistas, né? Se há negacionismo da parte do governo, e quais as consequências de tudo isso para a política pública. Então, eu achei que esse era um tema absolutamente importante da gente tratá-lo numa discussão sobre democracia, sobre ciência e autoritarismo.
E antes de falar um pouco da área de saúde, que é uma área que eu me dediquei muito a trabalhar durante toda a minha vida, eu queria diferenciar um pouco por que essa relação entre ciência, autoritarismo, democracia, Estado democrático, governo democrático, como ela se coloca do meu ponto de vista, né? Autoritarismo primeiro, né? Nos governos autoritários, regimes autoritários, ele se baseia na suposição, na pressuposição de que aquele governo representa uma verdade, né? Um dogma. Ele é possuidor dessa verdade, ele é, portanto, até mesmo chamado de mito, né? Nesses casos em que o poder político toma para si a ideia de possuir a verdade, o que acontece com as pessoas que discordam dessa posição governamental? Elas não são vistas como pessoas que têm posições diferentes, elas são vistas como um inimigo. Não é apenas como um adversário político, mas como um inimigo. E ao inimigo, o que você deve fazer? Exterminá-lo. Então, a tendência é realmente de buscar as formas simbólicas ou não de exterminar aquele que é um opositor, né? Porque esse grupo se supõe representando essa verdade indiscutível e tudo mais. Já no caso da democracia, dos regimes democráticos, ela se baseia na noção de pluralidade, ou seja, de diferentes atores com diferentes pontos de vista e, portanto, a diversidade faz parte da democracia. É intrínseco à democracia a ideia de que existem pessoas que pensam diferente. Então, a ideia, se as pessoas pensam diferentes, vai haver conflitos. Como é que a política pública, o governo, vão chegar a soluções para esses conflitos? Através das instituições. Ou seja, é preciso que haja uma institucionalidade própria da democracia, na qual posições diferentes possam ser confrontadas, tanto para chegar a consensos, quanto para serem debatidas, convencidos de mudar de posição, ou que seja que não se convenceram, mas, porém, veem que não tem maioria para aquilo. Mas, então, os contendores, né, eles não são eliminados, eles são confrontados. A democracia implica no confronto, no conflito, na negociação, na busca de consenso e na diversidade, mas ela não elimina o conflito, coisa que o autoritarismo supõe a eliminação do conflito pela eliminação do opositor, né? Então, é parte da democracia haver a diversidade e haver o contraditório. Há uma posição e ouvir-se a outra posição. E, assim como é parte, estabelecer anteriormente ao contraditório quais são as regras e os mecanismos institucionais para transação desses conflitos. Portanto, no Estado democrático e em governos democráticos, é fundamental que existam tais regras. E a burocracia, ou seja, a administração pública, não é? Ela tem as regras que são independentes desses conflitos, essas regras são formuladas quando antecedem os próprios conflitos. E aí, o que elas dizem é como que a burocracia vai tratar essas situações. Então, a burocracia, a administração, ela se orienta não pela particularidade de cada conflito, mas por essas regras gerais, né, no sentido weberiano, né, de regras racionais, que devem ser aquelas que orientam o tratamento de todos os cidadãos como iguais. Então, a burocracia é, nesse sentido, né, ela é a contraface da própria cidadania, porque você não poderia tratar todos como iguais se o regime é patrimonial. Só no regime democrático a burocracia não está servindo a um patrão, mas está servindo a um propósito de bem comum, de bem público e tudo isso, né? É claro que os governos
eles representam partidos, e partidos são partes, né? São parte da sociedade que tem uma dada posição e que se candidatam e são eleitos para isso e depois são julgados também pelas próximas eleições pelas suas posições. Isso é parte da democracia, que o governo tem uma posição. Mas o fato de que ele tenha posição não quer dizer que ele não tenha que se subordinar às regras da administração pública, às regras que conduzem a coisa pública, né? E a todas as instituições que ele tem que respeitar. E o que tem a ciência a ver com essa questão de verdade, de governo, democracia, autoritarismo, né? A ciência se orienta pelas questões que ela quer resolver. Ela não busca a verdade, o dogma, a fé. Ela busca responder questões, né? E, para isso, ela tem um método, né? Para ela se aproximar da realidade para tentar explicar a realidade. E, ao explicar a realidade, também dominar certos eventos e poder alterar essa própria realidade, controlar situações do meio ambiente, da natureza, o que seja, e poder melhorar o bem-estar. Então, a ciência ela tem um método para responder a algumas questões que são uma aproximação e uma explicação da realidade para poder, inclusive, transformá-la. Então, a ciência, o que é neutro na ciência é o método. Ela tem que seguir aquelas regras para chegar e confrontar com outros cientistas, mas não quer dizer que a ciência esteja alienada da sociedade, ou ela não queira transformar a realidade, melhorar a realidade, transformar de uma forma que seja melhor para as outras pessoas. Os cientistas têm posições também políticas. O problema é que eles não usam isso como método. O método é um método científico, mas o cientista, é claro que ele deve se insurgir quando as coisas que estão sendo faladas são falsas e vão criando essa falsa consciência nas outras pessoas. Dito isso, eu quero entrar no tema da saúde, né? A saúde, a luta pela reforma sanitária e pela construção de um sistema único, público, universal de saúde, ela começa nos anos 70, na década de 70, ainda em plena ditadura. Quer dizer, são intelectuais que se reúnem, discutem e levantam um lema, né, uma consigna, um lema, que é saúde é democracia, democracia é saúde. Então, com esse lema, busca-se aproximar a construção, a transição à democracia com também a construção das políticas públicas de saúde. Ou seja, era claro para quem estava vivendo aquele momento da ditadura que era incompatível a saúde da população com o autoritarismo e a ditadura. E por que isso, né? A ditadura negou, por exemplo, a epidemia da dengue, né? Tentou encobrir, dizendo que não estava acontecendo. Havia resultados, por exemplo, de um inquérito nacional que o IBGE fez sobre alimentação e nutrição, que chamava ENDEF, e que, como a população estava passando fome, eles foram proibidos. Esses dados eram secretos e os pesquisadores não podiam ter acesso a isso, né? Então, assim, havia toda uma falsa concepção de que nós estávamos vivendo um desenvolvimento, e realmente era um crescimento muito grande da economia, mas era um crescimento sem desenvolvimento, porque desenvolvimento tem que incluir as pessoas e redistribuir renda, coisa que não acontecia naquele momento. Então, a partir disso, as pessoas se reuniram na área de saúde e começaram a discutir o próprio conceito de saúde. Saúde e doença não mais visto como um hospedeiro, um modelo tradicional, epidemiológico tradicional, que é
um ser humano se encontra com um agente que lhe vai provocar uma doença, como se isso não estivesse acontecendo em um meio que também é social. Então, aí a gente começa a falar da determinação social do processo de saúde e doença, ou seja, há toda essa relação biológica, né, com patógenos, com as bactérias, com os vírus, com tudo isso, mas isso ocorre em ambientes que são sociais e que fazem com que, dependendo das condições sociais, você seja mais suscetível a ficar tuberculoso ou não ficar tuberculoso. Não por acaso, o maior índice de tuberculose no Brasil é na Rocinha, fora nas prisões e tudo mais, porque as pessoas estão ali enclausuradas, sem circulação de ar e com condições péssimas. Então, eu não pego tuberculose, embora tenha contato com esse agente. Em várias situações já tive, como todos nós já tivemos, mas você tem condições no seu organismo que te previnem contra isso, porque está bem alimentado por uma série de outras coisas. Então, essa concepção começa-se a discutir a própria conceito científico de saúde, né, e a partir daí se organiza e pensar, além da discussão do que era a concepção de saúde e doença, começa-se também, nesse grupo que vai sendo para o Brasil inteiro, né, mobilizar pessoas em torno de criar uma organização. E o SEBS, o Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, foi inicialmente a grande organização onde se reuniam os militantes do projeto da reforma sanitária. E esse projeto envolvia essa concepção ampliada da saúde, né, a determinação social da saúde e doença, envolvia a forma de organização e a difusão do que a gente chamava de consciência sanitária. Ou seja, o SEBS sempre foi, até hoje, faz 40 anos de existência, continua na luta pela saúde, difundindo uma consciência sanitária para a população e discutindo com as autoridades públicas, políticas públicas e tudo mais. Então, ou seja, era um projeto de luta pela hegemonia, projeto de luta por uma certa concepção de mundo vista por um setor que era a área de saúde através do projeto da reforma sanitária e da construção do SUS. Era bastante precária a nossa capacidade naquele momento, mas ela teve a vantagem, né, de conseguir formular um projeto de mudança, de transformação, que antecedeu a própria Constituição. Então, um conjunto de professores, inicialmente, do Instituto de Medicina Social da UERJ, e depois o SEBS, tomando isso para si, formulamos um documento que chamava pelo direito universal à saúde, não, esse já foi do seguinte, um documento no qual se formulou as bases do Sistema Único de Saúde. O Aroca ainda brincava naquele momento que chamávamos de Projeto Andrômeda. Por que era Projeto Andrômeda? Porque no meio da ditadura você fala, não, nós vamos ter um sistema público universal que todo mundo vai poder participar, financiado publicamente, era estar com a cabeça nas estrelas. Então, a ideia era, a gente vai estar com a cabeça nas estrelas, mas vamos estar com o pé fincado no chão. Nós vamos saber fazer organização, a gente vai ocupar todos os espaços dentro da administração pública, e nós fomos muito criticados por isso, grupos mais à esquerda diziam que a gente estava sendo cooptado, e nós achávamos que não, que a luta tinha que passar por dentro do Estado, dentro da administração pública. Então, se a Previdência Social entrou em crise, vamos para a Previdência Social, e ali a gente tenta conseguir implementar essa estratégia da construção do Sistema Único de Saúde, porque nós sabíamos o que a gente queria como política pública, e sabíamos como chegar lá. Então, por exemplo, na hora que o INAMPS tem uma enorme dificuldade de se financiar na crise dos anos 80, vários dos nossos companheiros assumiram o INAMPS, né, a burocracia da administração pública. E o que eles fizeram? Bom, não tem recurso, porque o INAMPS estava comprando tudo, a assistência médica no setor privado,
e já não tinha recurso para isso, a Previdência estava em crise, então a ideia foi, vamos fazer convênios com as secretarias estaduais de saúde. Ora, ao fazer convênio com as secretarias estaduais de saúde, essa era uma estratégia fundamental, porque, primeiro, fortalecia a área pública, as secretarias de saúde. Segundo, descentralizava, que era parte dos nossos bandeiras. E terceiro, antes, no INAMP, só se atendia aquelas pessoas que estavam no mercado formal e tinham a carteira de trabalho assinada, portanto, eram beneficiários da Previdência. Mas, ao fazer com um convênio com a Secretaria não podia negar assistência a qualquer usuário que chegasse lá. Então, ao mesmo tempo, a gente ia colocando uma cunha na administração pública e essa luta passa por dentro do Estado. Claro que passa pela administração pública, né? O que o SUS ele traz? Então, isso foi assim, anterior, ainda nos anos 70. Em 1978, a gente leva esse documento sobre saúde e democracia para o primeiro simpósio de saúde da Câmara, né? E foi a primeira vez que a gente se colocou numa posição de ator político, não clandestino mais na ditadura, mas de ator político com visibilidade dentro do Congresso, apresentando uma proposta que a gente viu que era muito mais consistente do que a dos nossos opositores ali dentro. E o movimento se fortalece muito com isso. Na Constituição de 88, eu tenho até um texto depois que compara um pouco o texto que nós escrevemos em 78 e o texto que entrou na Constituição de 88, e a gente vê que nós conseguimos uma vitória enorme, porque ele é praticamente o mesmo texto quase que entra ali. Agora, entra dentro do capítulo, do título 8 da Constituição, que é o título que fala da ordem social. Esse é, para mim, o título mais importante, mais inovador da Constituição de 88, porque ali se reúnem todos aqueles direitos e setores que antes não estavam constitucionalizados. Não fazia parte do rol dos direitos, por exemplo, a saúde universal, assim como não fazia parte o meio ambiente, assim como não os grupos especiais, como grupos indígenas, a juventude, meios de comunicação, ciência e tecnologia, todas essas áreas que não tinham um regulamento do Estado, desenvolviam-se pela área privada ou o que seja, mas sem uma definição legal de qual era o estatuto e como regular essas áreas. Então, tanto direitos sociais, direitos culturais, né, apareceram ali pela primeira vez. Então, é uma grande inovação, e não por acaso são exatamente essas áreas que estão sendo desmontadas e demolidas. É a questão indígena, é a questão do meio ambiente, né, são as políticas culturais, são que defendem minorias, certos grupos minoritários, esses que estão exatamente sendo demolidos, porque eles foram realmente a grande inovação. Ali dentro do título 8, tinha um núcleo duro que foi a Seguridade Social. A Seguridade Social ali dentro se distinguia porque tratava de uma articulação de políticas entre a saúde, previdência e assistência, com um conjunto de contribuições sociais que eram para financiar esse orçamento da Seguridade Social. Essa foi, então, uma coisa extremamente importante, e ali começou a se delinear o que seria a Previdência, o que seria, que já existia, né? Mas ela também passa a ter um formato um pouco distinto, porque ela passa a ter, como política pública, pensões não contributivas, e antes eram todas elas contributivas, né? Na área da saúde é a universalização e a criação do Sistema Único de Saúde, e o SUAS, que entrou ali, né, é o Sistema da Assistência Social,
eu me orgulho muito disso, porque entrou pelas minhas mãos, ou seja, eu briguei ali até não poder mais com o relator, porque antes só estava pensado previdência e saúde na Seguridade, e eu dizia, mas isso não existe em lugar nenhum, a assistência tem que entrar, e aí o relator, que era o senador Almir Gabriel, me dizia, isso não dá, Sônia, não dá nem para... se você conseguir definir assistência social, eu ponho aí. E aí, num dia, eu consegui colocar isso lá, e foi muito interessante, porque já havia um movimento dos Conselho Federal de Assistência Social, lutando para que aquilo se transformasse em direito de cidadania, e não só as primeiras damas cuidando junto com as igrejas, como se aquilo não fosse direito, né? Fosse caridade, voluntariado e tal, que também tem essas regressões atuais sempre, mas se configurou ali pela primeira vez como direito de cidadania, e hoje nós temos importante cobertura, capilaridade do Sistema Único de Assistência Social. E esse sistema copiou muito o que estava pensado inicialmente para o SUS, porque eles não tinham um projeto próprio. Posteriormente, eu acho que foi a área que mais avançou em termos institucionais, com os CRAS, toda essa rede, o CAD único, são instrumentos de política pública que não estavam nem pensados, mas que foram uma grande transformação institucional e política nessa área assistencial nos últimos anos, e agora começa a ser bombardeada, inclusive pelos empresários que estão com um projeto de se apropriar dos recursos assistenciais para colocá-los no mercado financeiro. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu publiquei junto com o meu grupo várias matérias no Congresso em Foco, agora no Le Monde Diplomatique, no Radar da Fiocruz e no O País, enfim, são vários, nós estamos discutindo, porque isso já está como projeto no Congresso, o que é um total absurdo, tirar certos benefícios que existem para os trabalhadores formais e passar para, em vez de tirar dos ricos, que ganham muito das superfortunas do mercado financeiro, que seja, não, é para tirar alguns benefícios, como salário família, como seguro-defenso e tudo mais, para passar para os mais pobres ainda, mas através de seguros que irão para a área privada para ser aplicados em título da dívida pública, ou seja, que a roda vai rodando e o mercado financeiro é que vai ganhando com isso. Então, é um total absurdo que a gente tem que se opor a esse tipo de coisa. Bom, para não me perder aqui nessa história mais atual, a gente... o SUS, então, ele tem um princípio e depois ele tem os instrumentos. Mas eu acho que o princípio mais inovador e revolucionário até hoje do SUS, é reformista e é revolucionário, né? É a ideia da universalidade, porque todos são iguais diante do SUS. É a única política pública em que, efetivamente, as pessoas vão da atenção primária ao transplante e você tem, com todas as desigualdades que tem nesse país, com o jeitinho, o acesso diferenciado e tudo mais, né, como princípio, essa política ela se choca com uma sociedade tão estratificada, tão desigual, tão baseada no racismo, no preconceito contra os pobres e tudo mais. Você vai vacinar, como eu fui, está lá do lado um mendigo, está lá o cara bêbado, está lá uma empregada doméstica, está lá a madame, está todo mundo vacinando igual. Então, isso, para o Brasil, é uma reforma que fere, que revoluciona, e por isso mesmo ela é tão difícil de ser aceita pelas classes médias e pelas elites, que tentaram logo pular fora e ir para os planos de saúde subsidiados pelo próprio Estado, né? Bom, o Sistema Único, ele cria ele é baseado nos instrumentos da descentralização e da participação. Participação
e negociação entre níveis de governo e entre Estado e sociedade. Então, isso é um outro princípio que está na Constituição, que é o artigo 23 da Constituição, que fala sobre as competências concorrentes. Ou seja, são competências nas áreas, especialmente das políticas sociais, mas também ambientais, seja, que todos os 3 níveis de governo têm a sua parcela de atuação. Só que no artigo 23 da Constituição, no parágrafo único, diz que posteriormente, a legislação ordinária ia definir como os mecanismos para compatibilizar e criar formas de articulação entre os 3 níveis de governo. Isso nunca aconteceu. Então, se postulou um avanço no nosso federalismo que depois não acontecia. Mas o SUS fez ele avançar. O SUS criou bipartites, comissões bipartites, comissões tripartites, conferências nacionais, conferências estaduais, municipais, conselhos em todos os 3 níveis de governo, que levaram esse federalismo à realidade. Né? Formas de negociação entre os 3 níveis de governo, formas de controle social e negociação e cogestão entre Estado e sociedade. É claro que as políticas de austeridade que foram sendo implantadas no país, elas dificultaram e ainda dificultam, né, cada vez mais a construção de um sistema universalidade de boa qualidade e com grande capacidade. Né? Então, o que aconteceu nesse tempo todo foram que se criaram várias medidas de desfinanciamento do SUS. Né? Desfinanciamento com a DRU, que é a desvinculação dessas contribuições que eram só para a área social, passaram aí para o orçamento fiscal, para pagar dívida pública, para tudo isso. Né? A desvinculação das receitas da União, a DRU. Depois, com a Lei da Responsabilidade Fiscal, se estabeleceu limites para gasto com pessoal, obrigou-se, de certa forma, a que estados e municípios acabassem tendo que contratar OS para burlar essa lei, e já que não se podia gastar mais que um certo ponto. E termina com a Emenda Constitucional 95, que põe um teto por 20 anos, o que é um total absurdo, não prevendo pandemias e nada disso, para o gasto social. O que acontece? Com tudo isso, nós tivemos várias dificuldades com o SUS, mas, assim mesmo, a coalizão que defende o SUS, ela foi forte o suficiente para não deixar que ele acabasse até agora, e que ele fosse melhorando. Né? Então, o SUS se transformou um exemplo na vacinação, que reconhecido mundialmente, no caso do tratamento de AIDS, né, foi considerado também um modelo para o mundo, inclusive com quebra de patentes, né, quando mostrando que isso era fundamental. O PNI, que é o Programa Nacional de Imunizações, criou áreas de conhecimento que não existiam antes, como o direito sanitário, que hoje forma milhares de pessoas, tem uma atuação fundamental. Né, e houve também involuções, por exemplo, a produção industrial, que a gente chama de complexo industrial da saúde, que antes dominava, produzia insumos para hospitais, para remédios, para tudo isso, nos anos 80, ela evoluiu com a abertura incondicional que foi feita e ela não conseguiu resistir. E hoje nós estamos sentindo isso. Nós importamos máscara, seringa, insumos para vacina, tudo isso porque esse parque industrial da saúde foi praticamente desmontado, ficando só alguns grandes laboratórios públicos, como o Butantan, a Fiocruz e tudo mais. Com o impeachment da Dilma e as mudanças que ocorrem a partir daí, né, levaram à eleição do governo Bolsonaro, né, que é um governo que se caracteriza por uma posição
extremamente conservadora, por uma aliança entre conservadores, como baseado nas algumas igrejas pentecostais, com uma base entre a polícia militar, mas também entre milicianos, com apoio das elites do mercado financeiro e outras elites industriais e comerciais, como o Ravan e tudo isso, que financiaram tudo isso, porque já não aceitavam mais o governo do PT, e a Lava Jato contribuiu muito para isso também, incriminando esses governos como sendo corruptos e tudo mais. A prisão do Lula evitou a sua eleição, e esse governo, com essas características, encontra-se numa situação de uma conjuntura crítica fortíssima, né? Que é a da pandemia. E o que nós vemos a partir daí? Um governo que se nega, né, a utilizar os dados da ciência para combater a pandemia, né? E isso é feito. Então, nós tínhamos um programa de imunização que era reconhecido mundialmente, que na gripe de H1N1 conseguiu, em 3 meses, vacinar toda a população que foi necessário vacinar, né? E nós saímos daquele surto sem problema, tendo planejamento, compra de seringas, de tudo isso feita a tempo, e atualmente nós vemos esse caos em que nós fomos colocados. Então, é a combinação da pandemia com o pandemônio que nós estamos vivendo nesse país. E nós vemos como é que isso pôde ocorrer se nós tínhamos toda essa tradição do SUS, como pôde ocorrer tendo essa tradição da política de imunização, da vacinação, de tudo isso que nós conhecíamos. Essa conjuntura crítica, né, da eleição do Bolsonaro, seguida depois do golpe de 2016, ela levou a um alinhamento, né, incondicional do governo Bolsonaro com a política dos Estados Unidos e do Trump, que era também negacionista, né? E aí passou a adotar as mesmas posturas, imitando as mesmas posturas do Trump, e nós temos aqui uma série de discursos e medidas políticas de política pública e omissões na área de política pública que nós podemos considerar que levaram ao caos na área de combate à pandemia. O Brasil hoje é considerado o epicentro da pandemia, junto com alguns outros países. Então, é muito importante a gente analisar, na área de política pública, normalmente a gente analisa, né, as ações que foram feitas, as leis, os recursos, e analisa pouco os discursos. Mas agora eu acho que a gente tem que se dar conta do quanto o discurso, o nível simbólico, é fundamental na luta pelo poder, né? No qual o Bolsonaro, para manter o seu grupo mais radical, constantemente utilizando frases como é uma gripezinha, isso não é nada, é uma gripezinha, vai passar, brasileiro tem que ser estudado porque pula no esgoto, não pega nada, não vai pegar, e propondo que, ao invés do que a ciência falava, de um isolamento de todas as pessoas, fazer um isolamento vertical, que eles inventaram esse nome, dizendo que era só os idosos e as pessoas com comorbidade que deviam se isolar, criando uma expectativa para a população, uma falsa expectativa de que havia um tratamento precoce ou preventivo através da hidroxicloroquina e outros remédios que não são, não existe remédio antiviral a não ser a própria vacina, mas inventaram que existiria isso, que
criando uma oposição entre economia e saúde, porque a economia tinha que funcionar, mesmo que as pessoas morressem. E aí vem a grande tese que eles levantam, que é a tal imunidade de rebanho. Enfim, então, o grupo da... vou ver aqui o nome do grupo da Faculdade de Saúde Pública, né, de São Paulo, entregou o CPDISA, que é o Grupo de Direito Sanitário, de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, entregou agora, inclusive, à comissão da CPI, né, um documento no qual eles estudam, numa linha do tempo, a tese que eles defendem é que há uma estratégia federal de disseminação da Covid-19. Então, houve uma política pública que, seja através de discursos, seja através de omissões, ou seja através de ações, levou à disseminação da pandemia, né? Propondo essa ideia da imunidade de rebanho, incitando a população constantemente a se expor, né? Banalizando as mortes, dizendo, e daí, eu não sou coveiro, eu sou Messias, mas não faço milagre, né? E foco nessas medidas paliativas que depois se demonstraram sem nenhuma eficácia, né? E um ataque, perseguição aos críticos muito fortes. Então, as consequências, tanto para a saúde da população quanto para a democracia, são arrasadoras, né? Por quê? Porque neste espaço da pandemia e da vacinação, o que se criou foi uma mudança da proposta do nosso federalismo, que era que as políticas públicas que são compartilhadas pelos 3 níveis de governo deviam ser acordadas e consensuadas, e, na verdade, com papéis diferentes de cada nível de governo, e esse, então, era o nosso modelo constitucional de um federalismo cooperativo. E o que nós passamos a ter foi um federalismo de confrontação. Então, o presidente, o tempo inteiro, né, se confrontando a todas as medidas dos governadores e dos prefeitos, a ponto de recorrer ao Supremo Tribunal Federal para dizer que quem manda aqui sou eu, e, portanto, achar que os governadores e prefeitos não podiam editar as medidas de isolamento e restrições de funcionamento do comércio, que seja, né? O Supremo, é claro, que teve que definir que o que está na Constituição, no artigo 23, é que eles têm autonomia. Né? Então, ou que a partir daí o governo passa a se justificar, eximindo-se, dizendo que o Supremo cassou a possibilidade do governo fazer qualquer coisa nessa área. Não é verdade. Qual é o papel do Ministério da Saúde? É a coordenação do Sistema Único de Saúde. E isso foi a parte da omissão. Né? Não houve essa coordenação para a compra de respiradores, para o oxigênio em Manaus, não houve para a compra de seringas, para a compra desses materiais como máscaras para distribuição, não houve para a criação de protocolos, e cada governo está fazendo um protocolo diferente de atuação dos médicos e enfermeiros, e agora também na vacinação com as idades, cada um fazendo como quer, porque todas essas eram atribuições da coordenação nacional, e o Ministério Público deixou de fazer isso, né? Ou seja, num dado momento, o Bolsonaro diz para os seus aliados empresários: é guerra, vocês têm que ir para a guerra contra os governadores, quer dizer, para mostrar o nível de enfrentamento do federalismo democrático e o risco para a democracia de tudo isso. E, finalmente, quando o Pazuello, ministro, resolve comprar as vacinas, porque não há outra saída a não ser isso, e ele disse que não ia comprar vacina nenhuma, que virava jacaré, vacina e todas aquelas coisas, e que, portanto, quem manda sou eu, e ela não será comprada. E o Pazuello, desculpa, fala que um manda e o outro obedece. Esses são
as questões ligadas à omissão. Mas essa omissão agora está aparecendo muito mais claramente, ela também ocorre, mais do que omissão, ações de boicote à compra das vacinas. As empresas ofereceram vacina, além de não apoiar o Instituto Butantan, né, se negar a comprar até janeiro, porque aí o Dória ia inocular a primeira dose, então era preciso correr atrás do prejuízo. Até janeiro, o governo, durante um ano, quase um ano, porque foi a partir de março que começaram as tratativas para a venda de vacinas que estavam sendo estudadas, né? Mas todos os países do mundo, como o Chile fez, todo mundo saiu comprando e fazendo esses acordos de compra, e o Brasil se negou a fazer isso. Então, há uma desmontagem que eu acho que é muito sério do ponto de vista da política pública, da autoridade sanitária. Hoje, no país, nem mesmo os dados, que o Ministério da Saúde tinha um sistema fantástico de informações, nem mesmo os dados do Ministério são confiáveis, e é preciso de ter um pool da mídia direto com os governadores para informar o que está acontecendo. Então, isso mostra a essa desmontagem, minando a institucionalidade da política pública. Isso se deu não só por omissões, mas por um conjunto muito forte de ações. Ações como militarização do Ministério da Saúde, ou seja, retirando do poder decisório técnicos, né, e colocando militares que não tinham a mais mínima ideia do que era o sistema de saúde. O próprio ministro da época, o Pazuello, disse que antes disso não sabia o que era o SUS. Também houve perseguições, demissões, né, propostas do Bolsonaro de que as pessoas deviam invadir os hospitais para ver se realmente estava tendo aquele tanto de ocorrência. Agora voltou dizendo, através de um aliado que coloca uma fake news dentro do próprio Tribunal de Contas, dizendo que as prefeituras estavam superdimensionando, quando a gente sabe que não estavam, nós temos uma subnotificação. E eu quero, terminando, indo para as consequências de tudo isso, né, dizer que esse autoritarismo que nós estamos vivendo e que compromete tanto as políticas públicas, ele tem bases na sociedade, quer dizer, não é só o Bolsonaro e seus filhos, né? É preciso entender o papel que as elites econômicas e políticas jogam em tudo isso, né? Porque o ministro Guedes da Economia é um aliado que representa o capital financeiro, né? E que tem mostrado todo o preconceito que tem contra os pobres, falando da empregada doméstica que vai para Miami, que é um absurdo. Depois falou que onde já se viu o filho do porteiro, do porteiro do prédio dele, que estava estudando na universidade, ou seja, todo esse resquício, né, da nossa sociedade escravocrata que está aí, não é um resquício, é um autoritarismo social que não aceita a democracia, porque a democracia implica em ter inclusão social, oportunidade para os filhos do porteiro, oportunidade para que os negros entrem na universidade, e agora a USP tem maioria de pessoas vindo da escola pública, o que é uma maravilha, mas isso são processos que a sociedade elitista, escravocrata, patrimonial, não aceita de forma nenhuma. Então, nós estamos vivendo um governo que traz à tona aquilo que a sociedade brasileira enfiava debaixo do tapete. E nós dizíamos que nós éramos um país miscigenado, que todo mundo gostava. No carnaval, a gente dança todo mundo junto e carnavaliza tudo junto e tal, com o porteiro, com a empregada doméstica e tudo mais, mas que gostaria imensamente que os pretos e pobres continuassem nos servindo, andando nesses navios negreiros que transportam eles para os trabalhos todos os dias, de uma forma absurda, sem nenhum
controle da doença, e que entrassem pela porta de serviço e saíssem também invisíveis para que os outros não vissem aqueles que nos servem. Então, é uma luta cultural, é uma luta de valores, mas que ameaça fortemente a democracia, porque nós estamos vendo maior número de feminicídio, maior número de perseguição a LGBTI, a morte de indígenas, morte de lideranças camponesas, assassinatos. Nós estamos vendo uma deterioração da sociedade brasileira em tão pouco tempo, totalmente inesperada. A gente não pensava que isso pudesse acontecer com o marco legal que nós temos, mas que hoje não é preciso mais ter um golpe militar, no sentido tradicional, para que o autoritarismo se implante, seja aqui, seja na Hungria, seja na Polônia, o que seja, através de eleições, né, e minando toda a institucionalidade democrática e as políticas públicas. E por que isso acontece? Por que esses líderes populistas de direita têm aparecido em todas as partes do mundo? Porque o domínio do capital financeiro sobre o próprio aparato do Estado, ele chegou a um tal ponto que o Estado, antes, era um Estado arrecadador, que, através de políticas públicas, taxava a riqueza para fazer distribuição e inclusão social. Não é isso que nós vemos mais. Hoje, os estados não são mais arrecadadores, os estados são devedores. O dinheiro público é para pagar dívida. Eles pagar os juros da dívida, nem é a dívida o principal, é os juros da dívida. E o mundo inteiro está nesse circuito e apenas uns poucos cada vez são mais ricos e a desigualdade é cada vez maior. Isso trouxe às pessoas um desencanto com as políticas públicas, um desencanto com a burocracia, um desencanto com o Estado e com tudo isso. Então, não se acredita mais que a democracia vai resolver. E surgem, então, essas pessoas que conseguem carrear esse sentimento de insatisfação, colocando valores em que colocam um ódio contra os outros, e o que é a base da democracia é a diversidade e a aceitação do outro, aqui se torna um ódio de nós contra os outros, e essa polarização é o que está acontecendo em várias partes do mundo. Eu não sei se você sabe, eu posso terminar aqui, que já falei muito, eu coordeno da Fiocruz um projeto que chama Dicionário de Favelas Marielle Franco, que vocês poderão ver através de uma plataforma Wiki, que chama Wiki Favelas, tudo junto, favelas no plural, né, .org.br.com.br, né? .com.br. Mas se botar dicionário de favelas, o que a gente faz nesse dicionário? Né? O que a gente faz é ter um espaço exatamente da diversidade da democracia, um espaço no qual pesquisadores, intelectuais que existem hoje em todas as favelas, da própria favela, centros culturais, coletivos, museus, essas pessoas estão produzindo uma nova cidadania, uma cidadania insurgente. E a tal ponto que essas pessoas foram totalmente deserdadas nessa pandemia. Não se pensou em nenhum momento como enfrentar as condições tão desfavoráveis e, particularmente, prevenindo, controlando tal, sobre as condições de pessoas que vivem no mercado informal, né, trabalham o almoço para poder pagar o almoço para poder pagar a janta, sei lá como se fala isso, né? Que vivem incapaz de ficar fazendo home office como nós, incapazes de se deixar de trabalhar ou de pegar uma condição e tudo mais. A partir daí,
os grupos das favelas têm se organizado. Nós abrimos uma sessão muito grande lá, Coronavírus na Favela, mostrando não só as formas de ajudar e apoio que podem ser dados, mas as formas de organização coletiva e de ação coletiva que as favelas criaram por si próprias, inclusive produção de dados epidemiológicos. Hoje você tem várias favelas, ligadas ou não ao serviço de saúde, a produção de painéis, onde ali se tem a notificação real do que está acontecendo na pandemia nas favelas. É impressionante a capacidade de resistência e de insurgência dessa população para influir e incidir na política pública, porque até agora foi negado a eles essa capacidade de ser incluídos e a capacidade de incidir sobre as políticas públicas. Mas se de um lado a situação do Brasil hoje me deixa extremamente triste em relação aos retrocessos, eu tenho certeza de que essas coisas estão também em processo de transformação e que há resistência, e onde há resistência, há futuro, há esperança. Obrigada. Muito obrigado, professora Sônia, pela excelente fala. O pessoal que acompanha aqui nas redes não para de elogiar. Eu agradeço sua lucidez e essa capacidade de, em menos de uma hora, fazer um extrato e uma formulação da história do SUS, que é tão importante para nós e para os nossos alunos. E já me antecipando a um comentário, quando se lutava para a Constituição de 88 e o SUS já estava, digamos assim, a semente do SUS já estava lançada, a senhora acompanhou e explicou muito bem todo esse processo. Era um momento de muita animação e resistência, porque estava saindo de uma ditadura nos anos 80. E agora, ainda numa democracia híbrida, digamos assim, vivemos um retrocesso democrático das políticas públicas. Esses dias, na manifestação que o Bolsonaro organizou, fracassada com os motociclistas, uma parte que eu assisti, ele fazia um discurso que é próprio do neoliberalismo, que era explicar de que não podia dar o auxílio emergencial, porque isto endividaria o Estado e o país. Então, vemos todo o tempo na construção, na desconstrução das políticas públicas, esse tipo de discurso que sobrepõe as finanças aos interesses humanos. Assim, esta também é uma raiz daquele problema que foi usado nesses tempos de opor saúde e economia. Então, um primeiro comentário que eu queria fazer, pedir à senhora para fazer, e depois já passo a palavra para o Gustavo, é justamente dois momentos históricos muito importantes. Naquele dos anos 80, saindo da ditadura, não tinha pandemia, não tinha isolamento, nem o perigo do vírus. E agora a gente fica motivado em sair, em fazer passeatas, em se manifestar diante desta desconstrução da democracia e esses ataques permanentes aos direitos. No entanto, também enfrentamos a pandemia. São dois momentos historicamente parecidos, mas com condições diferentes. Como fazemos para não perder oportunidade para a política continuar, porque a história não acabou? Acho que são muito distintos, né? Havia uma mobilização na sociedade, fruto de uma insatisfação, de lutas do movimento sindical, de movimentos sociais, de intelectuais, de tudo isso, que tinha aquele caldo de cultura muito hegemonizado por ideias da esquerda, uma esquerda no sentido muito amplo, porque aí se juntavam as comunidades de base, a Igreja Católica, ou seja, pessoas que queriam uma sociedade democrática e baseada em princípios de justiça social. Se isso pode ser chamado de esquerda, que seria uma social-democracia, né, mas aqui aparentemente era hegemonizado por essas ideias de uma reforma e não de uma revolução. Não era a esquerda revolucionária, era uma esquerda reformista,
mas uma reforma com base em princípios de justiça social e direitos para todos da sociedade. E havia essa identificação das pessoas com esse ideário. Hoje chama a atenção que a última pesquisa da XP que saiu, né, as pessoas comum e corrente, como dizem lá na Argentina, as pessoas comuns, elas se identificam hoje, a maior parte, como sendo de direita, ou direita e centro-direita. Então, hoje uma situação bastante nova no país, onde a direita jamais se assumia como direita, se dizia que era centro sempre, e agora as pessoas normais dizem que eu sou de direita. Isso é uma novidade. Mas é o que eu estou te dizendo, eu acho que os partidos políticos eles precisam de ir para a rua, ir para as bases, no sentido de ir para onde a sociedade está, porque há muita resistência. Há muita resistência, especialmente hoje, do movimento feminista, né, que eu acho que hoje tem uma posição, desde o Ele Não, que foi a maior manifestação, depois foi cheia de fake news dizendo absurdos sobre aquilo, mas mostrou a grandiosidade, o compromisso político do movimento feminista, que aqui no Brasil não era tão forte assim desde os anos 80. Acho que o movimento negro ele tem crescido enormemente em termos de consciência negra e de disputa mesmo de lugar, e acho que o movimento de favelas e periferias. Eu acho que há hoje um sujeito periférico, como um autor lá da USP chamou, em construção, uma nova subjetividade. Nossos movimentos eram movimentos nos anos 80 bastante de classe média, né, eram hegemonizados pela classe média, incluindo aí até o movimento sindical, que também, diante da situação de desigualdade no Brasil, era uma classe média mais baixa, mas era classe média. Né? E eu acho que hoje, onde está a construção de um sujeito transformador, são nas classes efetivamente populares. Que tem orgulho de ser mulher, que tem orgulho de ser LGBT, que tem orgulho de ser negro, e que tem orgulho de ser favelado. É uma construção completamente diferente, e acho que os resultados, se essa disputa for em algum momento favorável, esses resultados serão também mais sustentáveis do que foram os resultados de transformações muito capitaneadas pela classe média, que foi cooptada em muitas coisas, né, e que não conseguiu sustentar tanto e fazer uma transformação cultural importante nesse país. Acho que a gente descuidou muito, a gente se dedicou muito à luta institucional. Eu vejo assim, a luta constitucional, nós lutamos muito para ter uma Constituição muito avançada, depois nós lutamos muito, já nos anos de austeridade, para ter instituições, para transformar aqueles princípios da Constituição em instituições concretas que pudessem assegurar os direitos, regular o mercado e tudo isso, né? Mas nós nos descuidamos da construção desse sujeito e reconstrução constante desse sujeito político, que passa pela disputa de valores, da cultura. Nós que somos professores precisamos pensar nisso, e que formadores de opinião, que é muito importante isso. Excelente, muitíssimo obrigado. Sem mais delongas, passo a palavra para o Gustavo. Obrigado, professora. Obrigado, Carlos. Professora, fico muito feliz de ouvir a palestra, sobretudo no final da sua palestra, porque ela nos dá um pouco de brilho no momento de tanto descurantismo e negacionismo. A minha pergunta seria também, na base que o Carlos fez, para onde caminha o SUS no pós-pandemia?
a professora vê os próximos desafios do SUS, né? A atenção primária, a atenção de maior complexidade, o capital financeiro, para onde caminhamos no momento de pós-pandemia, um balanço geral, porque muito se discute, se não tivéssemos o SUS no país, né? Como seria a pandemia num país do tamanho e dimensão como o nosso, talvez uma Índia, né? Repercussões parecidas com aqui. Então, eu gostaria de saber da professora para onde caminha o SUS no próximo. Se eu tivesse bola de cristal, eu te diria, mas eu posso dizer quais são as tendências opostas, inclusive. Né? De um lado, é impressionante o reconhecimento da população em relação ao que e o conhecimento que ela não tinha do que é o SUS. Acho que a maior parte das pessoas dizia: eu não tenho nada com isso porque eu não uso o SUS. As pessoas agora descobriram que o SUS tem vigilância epidemiológica, que tem vigilância sanitária, que todos os produtos que nós usamos, que os restaurantes que a gente vai, que o controle de aeroportos e tudo isso é SUS. Né? Ou seja, todos nós usamos o SUS o tempo inteiro, mesmo antes das pessoas dizendo que não. Aliás, era assim, um símbolo de status não usar o SUS. Né? Você ter o seu plano de saúde e não usar o SUS no Brasil se transformou num símbolo de status, com a mídia falando no jornal do café da manhã, almoço e jantar contra o SUS. É claro que o SUS tem inúmeras mazelas, mas existem milhões de experiências maravilhosas de atendimentos no SUS o tempo inteiro para a grande massa da população, e isso não aparecia nunca. Ver o Bonner e aquela outra moça do Jornal Nacional, na semana passada, dizendo que o SUS era uma maravilha, e ela dizendo viva o SUS no final, é algo assim, inesperado, se não fosse um risco eles estarem dizendo isso. Então, acho que, por um lado, esse reconhecimento é importante, acho que mostrou-se claramente que, nessa pandemia, a atenção primária, ela, por ser um tipo de tratamento que chega muito mais aos pobres, ela também é uma atenção que não tem a capacidade política de mobilizar, porque imagina se o Vietnã conseguiu controlar a pandemia fazendo atenção primária, assim como Cuba fazendo atenção primária. São países que acreditam na atenção primária, que é a forma de você chegar até a população. Aí você pode ver se alguém está com sintoma, se essa pessoa precisa ser isolada, com quais contatos que ela teve e tudo isso. Só atenção primária. Se você for tratar as pessoas quando elas chegam no hospital, além de ser caríssimo, numa pandemia mostrou que é absolutamente inviável, as UTIs todas lotadas e as pessoas. Agora, você vai na atenção primária, os profissionais não receberam os EPIs, não tem internet para que eles possam, por exemplo, fazer teleconsultas, se comunicar. A população da favela não tem, e das periferias, não tem internet gratuita. Você pode ter internet gratuita para os turistas na praia de Copacabana, mas não põe no meio de uma pandemia para que os jovens possam ficar em casa. Depois reclama que o cara vai para o baile funk, mas vai fazer o quê? Ficar fechado num cubículo com não sei quantas pessoas? Não fica. Mas não foram tomadas medidas que poderiam ser pelos agentes comunitários de saúde que conhecem as pessoas, sabem dos problemas, sabem também dos recursos que cada comunidade tem, porque cada comunidade tem os seus recursos que poderiam ser mobilizados, suas alianças e tudo mais que podem ser mobilizados. Então, acho que a atenção primária vai ser um desafio, melhorar a qualidade e a resolutibilidade da atenção primária, equipar os níveis de atenção primária, qualificar as pessoas da atenção primária. Isso não tem a menor dúvida que
esse será. A outra é aquilo que eu falei, quer dizer, o complexo industrial da saúde também mostrou claramente que nós hoje dependemos de máscara e seringa para poder atender a população, o que é impossível um país com essas dimensões, com a capacidade tecnológica que tivemos a vida inteira, não ter feito reconversão de indústrias para poder produzir oxigênio, ou que seja, né, linhas de crédito especial para reconversão industrial, que seria o mínimo, mas acho que ficou muito patente que essa é uma área fundamental. Eu penso que a questão do ensino médico também deveria ser olhada com muita atenção, né? Porque nós hoje temos tais médicos pela vida, né? São profissionais que acreditam até hoje que a hidroxicloroquina é a solução para tudo, junto com o vermífugo. Pelo menos o pessoal no Brasil vai ter menos verme depois dessa pandemia, mas não mais do que isso, porque estão acabando com seus fígados e levando até a transplantes e tudo mais por essa medicação insana que está sendo feita. E isso recomendada pelos médicos, pelos profissionais de saúde. Então, a falta de conhecimento científico dos profissionais de saúde tem a ver com a formação deles. E com a formação desde o primário, né, que no Brasil a ciência não é levada a sério. Ela não é ensinada, né, como parte da construção mesmo de um pensamento lógico. As pessoas acham que ensinando português e matemática está bom, mas não a ciência desde da primária até a faculdade de medicina, para que não estivessem falando essas besteiras que estão falando aí. Então, essas são as coisas boas que podem vir a acontecer. Quais são os riscos que eu vejo quando o Bonner fala que o SUS é o máximo? Eu vejo o risco de que a proposta que o Quiroga coloca em todas as oportunidades se concretize, que é algo que o setor privado da área de saúde há muito quer. Ou seja, o setor privado na América Latina, os planos e seguros de saúde, eles não têm mercado para mais do que 25% da população. Eles chegam a 25% da população, por quê? Porque não tem classe média. Mesmo sendo subsidiada, mesmo o governo, não tem mais gente para pagar seguro do que isso. Empresas e tudo mais. O resto está na informalidade, está subempregado e cada vez está pior com a uberização que vem aí do trabalho e a perda de direito de trabalho que as pessoas veem. Então, essas pessoas todas vão parar no SUS. Qual é a possibilidade do mercado de saúde crescer? É se juntando com o SUS. Então, há uma proposta dos empresários da área privada hospitalar de saúde, né, que é defendida como sendo há muita superposição, tudo isso é preciso juntar isso em vez de ter um sistema único de saúde, ter um sistema nacional de saúde. Essa é a proposta deles. O sistema nacional de saúde substituir o sistema único de saúde. Proposta indecorosa, porque diante da pandemia, mesmo tendo vaga nos hospitais, nas UTIs dos hospitais privados, eles se recusaram, assim como nos hospitais do Exército e das Forças Armadas, a receber pacientes pelo SUS, a não ser pagando, como em São Paulo, pagando uma diária absurdamente cara que o SUS teve que pagar. Ou seja, a ideia de ser solidário nesse momento não aconteceu. No entanto, eles propõem juntar esses dois sistemas, que seria o melhor dos mundos, porque nós teríamos mais recursos, tudo mais. Ou seja, o ministro Quiroga parece que veio com essa missão. Ele diz que a missão principal dele é a vacinação. Mas, em seguida, ele termina, inclusive, no depoimento dele na CPI, no final, dizendo que o objetivo fundamental dele é a unificação do sistema público e privado, ou seja, a privatização do SUS. Esse é o risco pelo qual o SUS vem sendo elogiado e é um cenário muito ameaçador, para dizer o mínimo. Obrigado, professor.
Muito obrigado, professora. Excelente comentário. Eu queria fazer mais uma perguntinha antes de encerrar essa noite que para a gente ha sido tão boa. Então, essa realidade da pandemia aqui no Brasil, complicada ainda mais pelo governo federal, de fato foi mais um golpe na vida do Brasil, e a direitização da sociedade também foi um elemento claro nesse período, desde o golpe que sofreu a Dilma Rousseff. Digamos, então havia no Brasil um fundo, como a senhora comentou, de reação antidemocrático, muito mais do que conservador, mas, na verdade, racista, patrimonialista, em favor da desigualdade. E isso tudo que emergiu e que se consolidou no governo, transitoriamente, no governo de Bolsonaro. De outro lado, mostrou alguns valores que a sociedade é sensível e, digamos, se recuperou. A ideia de comunidade, a senhora conhece perfeitamente pelo seu desempenho na saúde pública. A ideia de bem público, a vacina não pode ser vendida como um produto qualquer do mercado, porque precisamos todos estar vacunados para realmente evitar a pandemia. Então, a única saída é como considerar, então, os bens públicos, o que está muito associado à vida comunitária. Então, comunidade, bem público, políticas públicas, que foi um conceito, em geral, atacado durante todos esses anos de neoliberalismo e que agora a população recupera diante do sofrimento social realmente que estamos vivendo, e a ideia também, o conceito de ciência. Então, há nesse movimento, como em todo movimento histórico, elementos, digamos assim, bons para a sociedade e elementos retrógrados. A senhora pensa que estamos num momento, nos encaminhamos num momento de reelaboração do pacto social? O Brasil precisa de um novo pacto social? Difícil, né? Porque o momento está de tanta polarização que é muito difícil falar em pacto. Mesmo na Constituição de 88, que as pessoas dizem que houve um pacto social, eu particularmente não concordo com essa visão. Eu acho que houve enfrentamento e que as forças progressistas tiveram capacidade de inserir ali um conjunto de suas reivindicações e demandas que estavam ali há muito tempo sendo consolidadas. Mas se você olhar na Constituição, o lado dos direitos avançou muito. E vai ver a área tributária na Constituição manteve a mesma regressividade. Então, como é que você ia pagar esses direitos se você não taxar, não tiver uma tributação progressiva? Entendeu? Então, não houve pacto nesse sentido, avançou-se em direitos, mas, em seguida, né, o próprio Sarney, presidente, logo depois da Constituição ser promulgada, disse que com essa Constituição o país é inviável. E para mostrar que pacto não tinha força de um lado e força do outro. Eu não sou muito favorável à ideia de que as coisas avancem por meio de pacto. Eu acho que avança por meio de lutas e de aumento da correlação de força para o lado progressista, né, humanitário, solidário, do bem comum, da ideia do Estado. Eu acho que há uma situação mundial favorável a você ter quebra de patentes, né, para poder distribuição de vacinas, ingresso mínimo, né, renda cidadã. Então, eu acho que há uma série de coisas que o mundo inteiro está revendo, porque essa forma de globalização e financiarização do capitalismo levou a ataques ao meio ambiente que hoje viram pandemias, a aumentos absurdos da desigualdade com os poucos milionários e o resto das pessoas, com a perda dos direitos trabalhistas, com a uberização que está aí em todo mundo, não é só aqui. Então, acho que o mundo inteiro vai rever. E, nesse sentido, o Brasil pode até estar com uma relação de forças
conjunturalmente menos favorável, mas há forças internas que vão se aliar a essa conjuntura externa também, né, lutando por uma transformação social. Então, menos que pacto, eu acho que nós precisamos aumentar a força da luta, das lutas populares e dos setores progressistas e democráticos dessa sociedade, que existem, né, e que precisam ser fortalecidos e, de certa forma, acomodar novamente as coisas num lado que seja mais favorável à sociedade. A própria ideia do Estado, que antes era absurdamente vilipendiada, né, dizendo que tem que ser só mercado e tudo mais, no mundo inteiro já se está revendo isso, que sem regulação nós não podemos continuar e tudo mais, em várias áreas. Mas aqui o Guedes quer fazer uma previdência capitalizada, como no Chile, que está caindo aos pedaços a Previdência, impondo uma nova Constituição, porque aquilo tudo não deu certo. Mas nós parecemos que estamos olhando para o retrovisor, para os anos, sei lá, para os anos 90, e dali não conseguimos sair. Mas vamos sair. Vamos sair. Se tem luta, se tem resistência, tem luta, tem esperança, tem futuro. Tem. E suas palavras hoje certamente semearam o futuro das pessoas que estão assistindo, que estão nos acompanhando. E então agradeço muitíssimo. Eu sei do seu tempo precioso, mas a gente fica muito grato com sua participação, professora. Então, na FCA, nós temos muito o desejo de trabalhar e sempre pesquisar as políticas públicas. Então, eu desejo chegar às saudações do nosso diretor, que é o Márcio Torsoni, que também é da área da saúde, e da nossa querida vice-diretora, que é a Milena Pavan Serafim, que é colega especialista justamente em administração pública. Então, receba nosso carinho enorme, nossa gratidão pela sua fala. Certamente sua fala serve para reproduzir e multiplicar a inteligência de todos os jovens que nos assistem, e esperamos reencontrá-la no LEG, na FCA, no NEP, na Unicamp e na luta do SUS. Professora, muitíssimo ninguém solta obrigado. A mão de ninguém. Beijo para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigado. Só dou um aviso que amanhã continua nosso seminário, e justamente de forma muito oportuna, amanhã à noite teremos a palestra do reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, que também vai abordar o tema dos movimentos sociais e da esfera de segurança privada e dos problemas atuais no Brasil. Então, continuamos com esta visão voltada para o Brasil, para a realidade atual. Eu agradeço a todos, agradeço ao Gustavo, que nos acompanhou aqui na mesa, e então encerramos aqui nossa transmissão. Boa noite. Obrigada.